Olá, vou demonstrar agora o funcionamento do nosso método da psicoterapia breve, o método DEM. A psicoterapia breve, ela tem 5 fases. A primeira fase, a entrevista e a anamnese. A diferença entre a entrevista e a anamnese é: a entrevista ela não tem compromisso de trabalho, não é exatamente uma sessão. Ela é uma entrevista na qual a gente vai perguntar de forma bem superficial o que está acontecendo e saber alguma coisa sobre o histórico do paciente e de leve tentar entender a gravidade e a extensão do problema que será o foco da psicoterapia. Então, a gente vai perguntar só sobre o momento que está acontecendo, não vai aprofundar em vida pregressa, não vai aprofundar em sintomatologia. Nós vamos falar só o fenômeno atual, tá? Aquele momento, aquela crise, aquela situação, problema que a pessoa está se referindo ao foco. Aí isso no primeiro dia. Dessa forma a gente vai definir quantas sessões vão ser precisas. No mínimo 2 sessões, no máximo, para ter um caso um pouco mais complicado, 20 sessões. Mas a média é 12 sessões. Eu sugiro fazer uma cobrança por pacote. Assim que você determinar o grau de gravidade do caso, aí já é mais fácil determinar assim um pacote fechado, tá? E esse pacote fechado entra até o momento que vai dar alta, vai estar entrando um preço fixo, ou seja, mais ou menos assim, olha, vou cobrar R$ 1.600 para cobrar barato. Aí você vai poder dar de 2, 3, 4, 8, 10, 12, podendo chegar até, vamos por 15 sessões. E é um pacote fechado. E a pessoa vai pagar, independente se ela vai fazer 2 sessões ou 20. Ela vai determinar o ponto que ela já acha que é suficiente para poder resolver aquele problema. Então isso dá um empenho maior para o paciente, pelo fato dele, como ele vai pagar já um preço fechado, ele vai querer levar a sério e aproveitar o tratamento até o final. Senão você cobra por sessão, aí a pessoa faz 2 sessões, já acha que deu uma aliviada, conversei com o terapeuta, organizei melhor as ideias, entendi melhor o meu problema, vou parar de ir, entendeu? Aí depois o cara tem uma puta de uma recaída, aí ele fala, terapia não serve pra nada, porque ele não concluiu até o final. Bom, então depois da entrevista, a gente vai preparar a anamnese, que são as perguntas chaves para poder conhecer melhor o paciente. E essas perguntas vão ser específicas de acordo com o problema do paciente. Então vamos colocar um caso hipotético aqui, um paciente que tem os seus problemas, ou seja, ele sofre de transtorno obsessivo compulsivo toque, tem uma ansiedade grande, mas atualmente a mulher separou dele, acho que por não aguentar o perfil dele. Eles são uma pessoa muito chata, muito sistemática, muito perfeccionista, muito exigente. A mulher separou e o cara tá derrubado, tá arrasado, tá estourado. Não consegue trabalhar, não consegue fazer nada, não consegue se concentrar. Tá doente, não tá tudo ferrado. Então o que a gente vai fazer?
vai montar a anamnese já focado no problema dele. Não vai ser uma anamnese padrão. Vai ser focado no problema dele. Agora, a causa é um tiro, né? Tiro foi esse. O cara caiu numa depressão ali, numa crise de desespero e tal. Mas só que a gente vai ter que entender o foco, o que leva essa pessoa a ter esse problema, o que levou essa pessoa a ter o problema. Então, como que nós vamos analisar isso, tá? Como que nós vamos analisar essa situação? Então, vamos lá. Eleger o foco da terapia. Como que nós vamos fazer isso? A ferramenta que a gente vai usar é a tabela adaptativa, que ela é composta por uma escala de hierarquia dos problemas. Então, como é que ela funciona? Bom, se você chegar para uma pessoa e perguntar assim para ela, fala uma coisa que te incomoda bastante. Como assim? Ah, me dá uma ideia do que te incomoda muito, muito mesmo. Ah, eu não aguento ficar esperando em fila, não aguento ficar esperando ser atendido no banco, eu não aguento ficar esperando a minha mulher se trocar para sair, eu brigava muito com ela por causa disso. Então, o cidadão, ele é impaciente. Tá. Aí nós vamos pegar o seguinte, vamos eleger aqui, ó. Impaciência. Impaciência, qualidade, estado ou condição de impaciente, falta de paciência. Tá, ok. A impaciência sua, qual o momento que você sente mais desconforto, raiva, sufoco, agonia, falta de ar, dor de cabeça, raiva, sei lá eu. Em que tipo de impaciência te incomoda mais? Ah, marcar um horário com a pessoa que eu vou sair e essa pessoa fica lá enrolando pra sair, perdendo hora, esse tipo de coisa. Isso te incomoda de 0 a 10 quanto? Talvez o cara vai dizer que incomoda. Talvez ele vai dizer que incomode 10 pra ele. Tá ok, impaciência incomoda 10. Me dá outra coisa que te incomoda bastante. Alguém bagunçar o meu armário, tá? Eu organizo do jeito que eu gosto, a pessoa vai lá e bagunça. Desarrumar armário. Muito bem. Então o cara deve pegar todas essas dicas de organização de armário, esse tipo de coisa. Aí você chega pra pessoa e fala o seguinte: imagina quando o cara deixa um armário totalmente arrumado assim por cores, pra quem tem toque, e vem alguém e faz isso aqui com o armário de alguém que tem toque. Ou melhor, isso aqui com alguém que tem toque. O cara fica maluco. Aí você pode até mostrar uma imagem dessa pra pessoa. Ou melhor, você pode pegar uma cena daquilo que ele fala que incomoda ele, vai no YouTube
lá no YouTube e vamos falar pro cara assim. Uma cena que te incomoda muito, né? Então vamos lá, impaciência, né? Aguardar. Então eu não achei nenhuma aqui, mas vocês podem achar alguma coisa e mostrar pra pessoa. Bom, aí aqui a gente coloca que desarrumar, né? Desorganizar igual a 10. Aí você vai perguntar pra pessoa assim: tudo bem que impaciência te deixa totalmente nervoso e desordem também te deixa totalmente nervoso, mas o que te descontrola mais? Tenta me dar o valor de um que é mais que o outro. Aí ele vai dizer que a desordem é maior que a impaciência. Aí você vai graduando até chegar em alguma coisa que ele fala: não, isso aqui é mais do que tudo que me incomoda. Então nós vamos lá, ó, desordem. Então a gente vai eleger o foco. Tá certo? Então nós vamos criar uma escala de 0 a 10, as coisas que incomodam, insistindo com o paciente aquilo que realmente incomoda mais, e aí a gente passa a ter o foco da terapia. Então o cara está numa depressão agora, nós vamos trabalhar essa depressão, esse buraco dele, com as ferramentas paliativas, tirar ele da crise, mas a análise comportamental vai ser em cima do toque e da impaciência dele. Agora vamos ver o que pode ter provocado essa crise atual e o porquê que ele é tão mal adaptado às situações, problemas. Por que ele tem tanta intolerância à situação, problema? Então nós vamos fazer uma investigação terapêutica. A investigação terapêutica segue a mesma lógica, exatamente igual, da investigação criminal, ok? Então, quando você tem aqui investigação criminal, método de investigação criminal, muito bem. Olha só, achei um site aqui de Portugal, Sapo, é como se fosse o UOL nosso. Tá. Vamos lá pegar o... Tá vendo que existe uma lógica para você ter uma investigação criminal. Aqui vocês podem perceber, ó. Informação: João tem emprego. Informação 2: João é proprietário de uma vivenda no valor de tal 1.000 euros. Vivenda é eu não sei direito, mas vamos lá. João é proprietário de 5 carros de elevador, de elevado valor. João goza de um estilo de vida luxuoso. Então vamos lá. Criar as hipóteses com base nas premissas existentes. Isso aqui é interessante.
Até vou colocar na apostila. Então vamos começar aqui, ó. É muito interessante. Nós vamos criar as hipóteses, tá? Qual que é a hipótese? A hipótese, ela é muito válida. A gente pensar assim: se o cara tem toque, o cara é perfeccionista, ele é chato e tal. Então, quais as possibilidades? Será que ele no passado foi uma criança segura ou uma criança medrosa? Como a gente sabe que o inconsciente tem um mecanismo de defesa, que ele acaba de uma certa forma brecando certas informações, reprimindo certas informações, então é uma situação que a gente pode fazer com bastante tranquilidade, é tentar colher dados de pessoas que convivem com o paciente. Colher dados com pessoas que convivem no círculo social do paciente, tá? E vamos começar a investigar. A teoria fala que transtorno obsessivo compulsivo, uma das explicações pode ser alguma coisa desencadeada por uma insegurança muito grande. E quanto mais organizado fica as coisas, mais segura a pessoa se sente, entendeu? Então nós vamos criar aqui, ó, criar as hipóteses com base nas premissas existentes, né, que é o conhecimento já adquirido da patologia, que se você não conhecer, você vai estudar aquela patologia. Aqui, ó, submeter as hipóteses às provas, tá? Elaborar conclusões e recomendações. Então, essas fases aqui da investigação é perfeito. Sem querer eu achei aqui, ó, perfeito. Copiou mal aqui. Tá certo? Então, esse é o método que a gente vai usar na investigação. E baseado no que a gente vai investigar? Baseado no perfil psicológico, que nós vamos ter que identificar qual é o perfil psicológico dessa pessoa, baseado naquilo que a gente conhece sobre a dinâmica do inconsciente, baseado no conhecimento dos mecanismos de defesas e também dos comportamentos irracionais. Então nós vamos juntando tudo para ir montando o quebra-cabeça. Mas o importante é trabalhar muito, 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 muito a fundo, tá? Na elaboração do nosso questionário e trabalhar bastante na vida passada e de preferência tentar conseguir colher dados de algum parente. Bom, depois dessa investigação a gente vai trabalhar em cima da teoria do que gerou o problema. Então nesse caso o rapaz ele foi vítima de um sequestro relâmpago quando pequeno, e aí ele foi sequestrado, sofreu um tipo de abuso nesse sequestro, humilhação. Então, quer dizer, o inconsciente dele teorizou que formou uma premissa de que sempre que as coisas estiverem tudo no lugar certinho, ele tem condição de prever o futuro. Não deixa o futuro
para ser resolvido sozinho. Então vamos organizar tudo, vou planejar meu dia. Nada pode sair do lugar, porque se sair do lugar vai acontecer uma desgraça de novo comigo. Então isso a gente vai explicar para a pessoa, de que forma que implantou essa informação. Tá, e como que nós vamos resolver isso? Nós vamos resolver isso primeiro, trazendo à tona a questão, tá? Trabalhando com método paliativo, tá? Usando as ferramentas paliativas que a gente vai ter situação, problema, investigação terapêutica lá. Investigar a vida pessoal e pregresso do paciente. Qual ferramenta? Resgate da memória. Para colher os dados. Como é feito o resgate da memória? Para o cara não sofrer tanto aqui, quando a gente vai puxar a informação dele, é interessante a gente trabalhar naquele método da submodalidade da PNL. Nunca lembre a cena com tanta força. Já lembra uma cena preta e branca. Imagina que é uma cena preta e branca, que está colando num álbum, depois vai guardar. Aqui na apostila vem tudo explicadinho. E materialização do diagnóstico. Olha lá, resumir os motivos que desencadearam, através dos dados que a gente colheu, né? O que desencadeou, o que implantou o problema ou o transtorno. Aí nós vamos utilizar como teoria a nova psicodinâmica, o mecanismo de defesa irracional, análise e o teste da capacidade adaptativa. Tá, chegamos, né, aquilo que a gente falou já, de escala hierárquica e tal. Bom, chegamos no resultado final, fizemos lá, elaboramos, olha, o que desencadeou o seu problema é que teu inconsciente ficou preso numa situação de medo. Isso te deixou com uma insegurança. Então essa sensação de medo que te acompanha parece que te dá um certo conforto quando você organiza tudo. E essa ansiedade é do futuro. Como você foi pego de surpresa naquela questão do sequestro, você fica pensando, será que vai acontecer de novo daqui a pouco, amanhã? Quanto tempo? Esse medo, essa insegurança, essa incerteza do futuro te deixa ansioso. Tá, e como é que nós vamos resolver isso? Pôr no papel para a pessoa assim bem detalhadamente, tá? Explicar de forma bem lógica, expor no papel como se fosse uma fórmula matemática. Como que eu faria isso? Vou dar um exemplo aqui, ó. Então vamos colocar assim, eu vou falar para a pessoa. Só que é você. Tá? Aí você tinha uma vida normal, saudável, com as pessoas da sua família. Pegar o círculo aqui de novo. Aqui são as pessoas da sua família, tudo tranquilo. Tava tudo normal. A sua vida estava encaixada. Você era uma criança, a vida da criança é regrada. Olha que interessante. Como a gente tem a vida da criança sempre mais regrada do que de um adulto, a criança, o pai costuma pôr para dormir no horário correto, ela tem horário para acordar para ir para a escola, ela tem horário para comer, para ir para a escola, o horário do recreio da escola, então é aquilo corretinho, bem arrumadinho, corretinho, bem tranquilo, bem organizado. Aí, o sequestro aconteceu, vamos supor, com 14 anos. Teve uma ruptura do seu eu. Quebrou. Aí agora tem consciente, faz uma análise, né? E ele descobre, tá? Que nessa época aqui, ó, oh caramba, de novo errei. Essa aqui, ó. Que nessa época aqui,
você estava tudo organizado, tudo feliz, tudo bonitinho. Então ele vê que essa ruptura dele mesmo aqui, ele quer voltar para o passado. De que forma? Agindo como se fosse uma criança novamente, que era tudo arrumadinho. Então não tinha. Por que criança tem que ser tudo regrado, tudo arrumado, tudo balanceado? Porque ele se sente seguro. Olha, eu tenho horário para comer, não tem que me preocupar. A mamãe vai me dar banho, a mamãe vai me beijar a hora que eu acordar, a mamãe vai pentear meu cabelo para ir para a escola. De repente eu cresci, fiquei solto, sofri um sequestro. Pronto, acabou. Eu quero resgatar e voltar a ser tudo como era antes, tudo bem organizado. Aí você vai explicar assim para a pessoa. E essa informação aconteceu pós-trauma. Tá? O que nós vamos fazer? O que nós vamos fazer? Quais as ferramentas que a gente vai ter? A hipnose. A teoria das psicopatologias. Tá? MDR, que é paliativo. Condicionamento subliminar, algoritmo neural e meditação. Então tudo isso para voltar ao ponto que ele conhece o motivo do problema e no período que ele vai precisar para elaborar, entender e marcar na cabeça dele que essa ruptura que ocorreu devido a um trauma, o trauma pegou e destruiu aqui, ó. O trauma veio, arrebentou aqui, ó. Tá? Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos voltar aqui e dar um novo sentido para essa situação. Porque quando a gente voltar, por exemplo, em hipnose ou numa simples sessão de MDR, a gente vai chegar e vai colocar a situação para o cidadão de que hoje ele não vai ser sequestrado de novo, porque passou bastante tempo e ele tem carro. E vamos criando coisas que vão tirando o medo do inconsciente. E nesse período todo de sofrimento que ele vai ter, até ele conseguir metabolizar, elaborar, digerir, e após o conhecimento do que levou, o que gerou ele para o trauma, esse período que ele vai ter é um período de elaboração. Esse período de elaboração, ele vem, por exemplo, o cara recebe uma notícia. Ah, o filho não é seu. Tá? Aí ele vai precisar de um tempo para poder digerir isso aqui. Não, o filho não é teu, quebrou. Ele vai precisar de um tempo para digerir. Nesse tempo que ele vai precisar para aceitar isso aqui, o cara vai despencar, ele vai cair, ele vai ficar arruinado. Aí a gente vai vir com MDR, meditação, hipnose para poder levar o cara para um local mais seguro e assim por diante, tá? Então a gente dá o quê? Que a psicoterapia breve, ela é uma psicoterapia rápida, no qual ela tem como principal eleger o foco, investigar as causas, teorizar a causa explicando num esquema muito simples para o cliente, tá? E finalizar isso expondo as coisas com ferramentas paliativas.
E assim é feita a psicoterapia breve método DEM.